Boa noite, irmãos, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia dos Pais, espero que vocês tenham passado, todos os pais, tenham passado um domingo maravilhoso. Aqueles que estão distantes dos filhos aí por conta da pandemia, mas aposto que vocês aí mandaram aquele WhatsApp, fizeram aquela conferência, que essa pandemia, eu vou falar de mim, tá? Me trouxe uma alegria em meio a essa situação, que foi poder acompanhar o Joaquim e o desenvolvimento dele. Então está sendo bem interessante e muito prazeroso. Então, que você também aí com seu filho, quem tem filhos pequenos, também tenham passado, espero que tenham passado aí momentos maravilhosos com os filhos, de reaprender a valores que antes talvez não tivéssemos, por conta da nossa vida corrida, etc. Então, ainda no meio da pandemia, nós agradecemos a Deus por isso, né? Vamos iniciar o nosso culto? Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmo 121, versos 1 e 2, que diz assim: Adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos orar, pedindo para que Deus esteja conosco e já também pedindo por confissão dos nossos pecados. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, por mais um domingo, estarmos aqui, ó Pai, reunidos online para louvar e engrandecer o Teu nome. Te pedimos para que o Senhor venha habitar o nosso lar, o Senhor venha habitar os nossos corações, acalma os nossos corações para ouvir da Tua palavra, para prestar um culto a Ti, Senhor. Te agradeço por esse Dia dos Pais, por todos os pais das nossas igrejas, que nós estejamos, ó Pai, sentindo o verdadeiro amor que temos recebido de Ti e que também levamos aos nossos filhos, Senhor. Cuida, Senhor, da nossa alma, cuida, Senhor, do nosso coração. Também te peço pelo perdão dos nossos pecados. Confessamos a Ti, ó Pai, todos aqueles pecados, os que estão mais ocultos, que o Senhor, ó Pai, esteja limpando e que nós possamos dar um culto que só a Ti é devido. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos levar o nome de Jesus, vamos anunciar que há salvação em Cristo Jesus. Amém? Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé e a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé e a esperança do porvir. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus dos céus. Nome bom, doce a fé e a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé e a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé e a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé e a esperança do porvir. Oh, que nome precioso,
gozo traz ao coração. Com o Pai agora temos, por Jesus real perdão. Nome bom, doce a fé e a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé e a esperança do porvir. Nós temos a esperança do porvir, a esperança de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Salmo 62, a partir do versículo 5, e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Salmo 62, 5 diz: Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis, são somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada, são mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo, ainda que suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele, e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Amém. Passamos agora para a saudação aos nossos irmãos pelo WhatsApp, usar as redes sociais para uma boa coisa, né? Sem espalhar fake news. Vamos mandar aquela saudação para o nosso irmão. Eu estou aqui com a minha listinha. Para Hortolândia, Célio Flávio, um grande abraço. Saudade de você, meu irmão. Célio que tem uma mecânica boa, só mandar para ele. Betel, Karina e Marcelo, um forte abraço para vocês. Marmitaria das meninas. Não pediu ainda? Olha, boa, hein? Aqui para Hebron, eu quero mandar para o Ricardo, meu amigo Ricardo Lago. Um forte abraço para você também. E para o Aeronave eu vou mandar não para um, vou mandar para 3, que são os meus alunos da escola dominical. Aleilson, Dani e Karen. Um grande abraço para vocês, estou com saudade. Ainda que a gente está tendo a nossa aula online, mas aqui na igreja é mais gostoso, né? Um forte abraço para todos vocês. Manda aí o seu WhatsApp para aquela pessoa que você está com saudade. Vamos agora com os nossos cânticos de louvor com os irmãos que prepararam aí desde as suas casas, sem o contato, mas cada um gravando e fica muito bom, né? Fica agora com os nossos louvores. Vamos louvar a Deus? Você pode louvar aí da sua casa, que Ele continua sendo bom. Não importa, com ou sem pandemia, Ele continua sendo bom. Vamos lá? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu.
e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Amém. Ele continua sendo bom. Você pode declarar isso mais uma vez? Vamos lá? Então vem comigo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz. Como é bom estarmos juntos para louvar o nome do Senhor, mesmo distantes. Nesse momento, eu te convido a declarar que é bom pertencer a um Deus de amor, porque o nosso Deus é um Deus que ama, que cuida de nós. E nesses momentos, muitas vezes, nossos pensamentos são inundados somente por coisas negativas, coisas ruins, mas que nós possamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Amém. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de Amém, amém. Que bom poder louvar a Deus com os cânticos da nossa casa, né? E se você gosta desses louvores, você pode ir lá na nossa página, youtube.com/IPIhebron, que lá estão todos os vídeos dos louvores. Então você pode ir na playlist e deixar tocando que você vai ser abençoado com esses louvores. Tem todos lá, só procurar, tá bom? Vamos agora com os nossos ofertórios, um momento muito importante, e ainda mais nesse momento da pandemia. Por quê? Porque tem aumentado a quantidade de cestas distribuídas por nossa igreja. Nós estamos com média de 40 cestas distribuídas para as pessoas que estão necessitadas. E talvez para a gente seja pouco uma cesta, mas para aquele que recebe é a diferença imensa. Imensa. A comida para um mês a cesta pode prover.
Então, nós, às vezes, aí no nosso conforto do nosso lar, a gente não pensa nisso, porque a nossa despensa está sempre cheia. Mas você já imaginou que uma mãe que não tem nada para dar para o filho e tem uma cesta ali da igreja que está recebendo? Então, pense nisso, o retorno que isso está dando, que o dinheiro que você está contribuindo está dando para essas pessoas, tá? Lá em Êxodo 35, 20 diz: Veio todo homem cujo coração moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Nesse momento aí vai ser projetado as contas das nossas igrejas, com o telefone do tesoureiro. Então, se você fizer o depósito, fizer a transferência eletrônica, envie o comprovante para ele se organizar e ter ali o controle dele. E, aproveitando, tente fazer online, tá? A gente fala muito agora de uma tal de transformação digital, que as pessoas estão utilizando mais meios eletrônicos. Então, também vamos usar a tecnologia a esse favor, ok? Lá em Salmo 66, 20 diz: Coloquemos as nossas necessidades nas mãos de Deus. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Agora nós vamos passar a palavra para o pastor Elias, que vai trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Acalma aí o seu coração. Eu falo isso porque em casa eu tenho o Joaquim. Então ele está pilhado em determinados momentos. Se você conseguir dar uma calmadinha. O Joaquim é um pouco difícil, mas a gente aumenta um pouquinho o som da TV e vamos receber da porção de Deus para as nossas vidas. É o momento de Deus falar conosco. Amém? Boa noite, meu irmão e minha irmã. Hoje é um domingo especial. Nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E nós estaremos orando a Deus, suplicando que Deus continue abençoando os nossos pais. Louvamos a Deus pela vida deles. Louvamos a Deus, inclusive, pelos pais que não estão mais conosco. É uma ocasião muito especial e é uma ocasião também que Deus estará falando ao nosso coração, que é o nosso Supremo Pai Celestial. Oremos. Pai, na Tua presença e oração, nós te louvamos, porque estamos na Tua presença, buscando a Tua face. Senhor, nós suplicamos, venha estar falando ao nosso coração nesta noite, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito. Porque todos nós carecemos, todos nós dependemos de Ti, Senhor. Fala a cada um de nós essa noite. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, para anunciar a Tua palavra. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, quando nós pensamos em pai, normalmente a ideia que vem em nossa mente é de alguém que provê, alguém que sustenta. É interessante observar que atualmente esse conceito está se alterando um pouco, porque nos lares, na cultura atual, esse sustento do lar está sendo dividido entre homens e mulheres. Mesmo assim, o conceito do pai como aquele que sustenta, aquele que cuida, é muito forte na sociedade e ainda influencia muito a nossa forma de ver os nossos pais. E quando pensamos em Deus, naturalmente, é uma visão muito forte quando pensamos em Deus como o nosso provedor, aquele que sustenta, aquele que cuida de nós com todo carinho, com todo amor. Há uma afirmação que na semana passada o nosso irmão, servo do Senhor, Heber, quando falou na palavra do Senhor, fez questão de citar, foi de um teólogo chamado Tozer. Ele afirmou que a primeira coisa que pensamos sobre Deus afeta diretamente aquilo que nós somos. E o que nós pensamos sobre Deus? Falamos de Deus como nosso Pai, que nos provê, que nos sustenta, mas às vezes nós temos alguns pensamentos a respeito de Deus que são equivocados. Por exemplo, olha, Deus precisa de você. Deus necessita do seu louvor. Deus necessita do seu serviço. Esse tipo de afirmação é extremamente equivocada. Porque somos nós que necessitamos, somos nós que precisamos, somos nós que carecemos do Senhor, que precisamos dele. Às vezes, algumas pessoas batem no peito e dizem o seguinte, olha, Deus não existe, Deus é uma fantasia, Deus é uma criação da mente humana. Esse tipo de afirmação,
não afeta em nada a existência de Deus. Como diz o apóstolo Paulo lá em Atos, no capítulo 17, em Deus nós nos movemos e existimos. Todos nós estamos dentro da interação, dentro do poder, dentro da atuação de Deus, do nosso Senhor. Existe um pensamento a respeito de Deus que devemos sempre estar alimentando no nosso coração, que é o seguinte: nós necessitamos de Deus em cada etapa, em cada área da nossa vida. E o Salmo 23 retrata muito bem isso. Um salmo muito conhecido, que todos nós, a maioria pelo menos o conhece de cor. Então vamos lê-lo. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Salmo 23. Salmo 23. Assim diz a palavra de Deus no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas e descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O que devemos pensar sobre Deus? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus supre plenamente todas as nossas necessidades. E nesse salmo, nós podemos perceber 4 necessidades, ou melhor, 5 necessidades que Deus satisfaz plenamente a nossa vida. A primeira é a nossa necessidade espiritual. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para juntos das águas de descanso, refrigera a minha alma. É uma representação nessas palavras de consolo, de sustento, de provisão do nosso Deus. É interessante observar que Davi, como um pastor de ovelhas, o autor desse salmo, ele é comum na vida dele, na atuação que ele exercia, conduzir as ovelhas pelo deserto. E no deserto nós sabemos que pastos verdejantes são raros, a água é raro, e as ovelhas ficavam agitadas. E ele falava que, como pastor, o que ele fazia? Procurava conduzir essas ovelhas para pastos verdejantes, para águas tranquilas, onde elas pudessem descansar com tranquilidade, descansar em paz. E ele continua nesse texto: refrigera a minha alma. O Senhor dá paz e descanso ao nosso coração. Meu irmão, minha irmã, o Salmo 23 começa com essa necessidade espiritual e é necessário considerarmos que essa é a nossa maior carência. Não há nada que nós precisamos mais na nossa vida do que de Deus. É interessante observar na palavra do Senhor que, às vezes, nós achamos que o serviço a Deus é mais importante do que a própria sustento do Senhor na nossa vida. A Bíblia conta o caso de Marta e Maria, as 2 irmãs. Marta acreditava que a melhor forma que a vida dela, aliás, consistia em servir a Cristo. Ela se empenhava, se esforçava de todas as formas para servir ao Senhor. Maria, ao contrário, se assentava aos pés do Senhor Jesus para ouvir os seus ensinos. E Marta continuava agitada, angustiada, pensando que isso era o correto. Esse pensamento que ela tinha a respeito do Senhor era muito equivocado. Por isso o Senhor a corrigiu. Falou o seguinte: Marta, Marta, andas preocupadas e com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu essa boa parte, e ela não lhe será tirada. Meu irmão e minha irmã, uma frase que nós sempre ouvimos, que é uma grande realidade. Maior é a obra que Deus quer fazer em nós do que através de nós. É necessário compreendermos que a nossa maior necessidade é descansar em Deus. Deus sustenta a nossa vida em todos os sentidos. Deus nos faz realmente nos deitar em pastos verdejantes. Deus nos leva para as águas tranquilas. Deus refrigera a nossa alma. Essa é a nossa maior necessidade. Precisamos de Deus o tempo todo em nossa vida. O Senhor Jesus afirma muito bem isso. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa é a nossa maior carência. E Deus a satisfaz plenamente. Leva-me, me faz repousar em paz verdejantes, leve-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Deus satisfaz essa necessidade espiritual. Deus também satisfaz plenamente as nossas necessidades de orientação. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Davi conduzia suas ovelhas pelos melhores caminhos, caminhos seguros. E nós precisamos da orientação de Deus em nossa vida. No momento que nós vivemos, tanto em relação à pandemia, como em relação à nossa vida diária, constante, nós precisamos, dependemos o tempo todo da orientação de Deus naquilo que devemos fazer. A Bíblia nos fala de um homem que Deus chamou para substituir talvez um dos maiores líderes, ou talvez o maior líder do Antigo Testamento, que foi Moisés. E ele ia conduzir o povo para conquistar a terra prometida, a terra de Canaã. E ele precisava de orientação. E Deus falou para ele, olha, para Josué, Josué, procura guardar tudo aquilo que está na minha palavra, medita nela de dia e de noite, e eu vou estar com você aonde você andar. Deus falando para Josué que Deus orientaria naquilo que ele deveria realizar, naquilo que ele deveria fazer. Da mesma forma, após a morte de Davi, quando Salomão foi assumir o trono, o que Salomão pediu a Deus foi sabedoria. E nós precisamos de sabedoria o tempo todo. Nós precisamos que Deus nos guie pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E a palavra de Deus é tão amorosa, quando fala ao nosso coração, que diz o seguinte: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e a ninguém impropera. E todos nós precisamos de sabedoria. A palavra de Deus também vem ao nosso coração e fala que Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Nós precisamos que Jesus nos aconselhe, necessitamos desse aconselhamento de Jesus o tempo todo. E Deus, como nosso pastor, Ele nos guia, Ele nos dá orientação. A terceira necessidade que o Salmo 23 indica, que Deus satisfaz em nossa vida, são as nossas necessidades emocionais. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. As ovelhas, conduzidas por Davi, muitas vezes entravam por debaixo de uma rocha que fazia sombra sobre a ovelha. E a ovelha acreditava que já havia anoitecido e ficava com muito medo. Essa questão da nossa vida é semelhante. Porque às vezes nós percebemos que o sol se escurece, que as trevas vêm, e começamos a sentir tristeza, sentir muito medo, sentir angústias profundas no nosso coração. A Bíblia nos fala do choro. O choro é uma expressão emocional muito forte na nossa vida. E ontem eu fiquei analisando na palavra de Deus as pessoas que choram. É interessante observar. A primeira pergunta, quem mais chorou na Bíblia? Citações de choro na Bíblia. Foi de homens ou de mulheres? Homens, não foram mulheres, foram homens. E qual foi a pessoa que mais chorou na Bíblia? Quando nós analisamos o texto bíblico, vemos, Jesus chorou 2 vezes. Jacó, 2 vezes. O povo em geral chorou várias vezes. A pessoa que mais chorou na Bíblia foi José. José chorou 8 vezes. Se nós pegarmos o livro de Gênesis, nós vamos identificar 8 vezes em que José chorou. E as 8 vezes que ele chorou, teve ligação direta com a sua família. Ele havia sofrido muito com aquilo que os seus irmãos fizeram com ele. É como se a vida dele tivesse entrado em trevas, tivesse chegado à noite. O sofrimento que havia no seu coração era muito grande, era muito intenso. A tal ponto que o seu primeiro filho, ele deu o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Porque a angústia no coração dele em relação à família era muito intensa. Porque os seus irmãos o venderam para o Egito, como se fosse um escravo, como um escravo. E lá ele sofreu muito no Egito. E José, no Egito, no meio dessa tristeza toda,
ele manteve a sua comunhão firme com Deus. É interessante observar que quando seus irmãos foram ao Egito e José se revelou a eles, José disse o seguinte: olha, não se perturbem. Deus está conduzindo a minha vida. Deus me mandou à frente para poder salvar a vida de vocês e a vida da nossa família, de muita gente. Em outra ocasião, quando seus irmãos novamente tentaram se aproximar dele, tratando do assunto da traição, de tudo aquilo que ocorreu, José também disse: olha, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Em outras palavras, José dizendo: olha, Deus está no controle absoluto da minha vida. E no Salmo 23, nós vemos o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. José tinha a certeza absoluta que no meio daquela tristeza intensa, Deus estava com ele. Meu irmão e minha irmã, talvez você esteja passando por uma situação dessa. Muita tristeza no coração, muita angústia, porque por causa de tudo que está acontecendo. Deus está com você. E é interessante observar nesse texto que fala o seguinte: a tua vara e o teu cajado me consolam. O que significa isso? Como que a vara e o cajado podem consolar? A vara, no texto bíblico, que o pastor utilizava, era um tipo de um bastão, uma espécie de uma arma que o pastor utilizava para espantar as hienas, as raposas, que tentavam atacar as ovelhas. Então, a vara era símbolo de proteção. E o cajado era uma espécie de uma bengala, que tinha uma parte curva na ponta, que quando uma ovelha entrava debaixo de uma rocha escura, às vezes era de difícil acesso para o pastor ali. Então, com o cajado, ele conseguia encaixar na ovelha e trazê-la para fora. E é interessante observar que a palavra consolação está ligada à situação de confortar, mas também é um significado muito interessante, que é trazer ao sol. Trazer de volta ao sol. Às vezes nós somos tão difíceis em nossa vida, de tanta tristeza, mas Deus tem o poder de nos trazer de volta para o sol. Por quê? Porque Ele nos protege com a sua vara e com o seu cajado Ele nos consola e nos traz de volta para o sol. Esse é o nosso Deus que nos ama e cuida das nossas necessidades emocionais. Deus supre também, nós percebemos aqui no Salmo 23, as nossas necessidades físicas. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Naquela época era natural que as ovelhas ficassem agitadas, preocupadas, principalmente diante de ameaças e perigos. Elas conseguiam perceber pelo olfato, ou até mesmo pelo som, alguma hiena se aproximando para tentar atacá-las. Às vezes também alguma raposa. E isso dificultava a alimentação delas. Ficavam com muito medo, muito ansiosas. Perdia a fome. Então, o que o pastor fazia? Geralmente, ele trazia na cintura um pedacinho, algumas migalhas de pão e uma espécie de um pano. Esticava o pano sobre o chão e colocava as migalhas de pão em cima. Então, era um tipo de uma mesa com as migalhas de pão e o pastor do lado. Aí a ovelha sentia-se segura, ia e se alimentava, indicando assim que o nosso Deus, Ele cuida de nós mesmo nas situações mais adversas. Talvez você esteja olhando e vendo os lobos, ou as hienas, as raposas ao seu derredor, ameaçando a sua vida, o seu sustento, com tudo que está acontecendo nesse momento. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Ele unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. O cálice transbordava de água, indicando para a ovelha que havia água em abundância. Ela podia ficar tranquila, tinha muita água ali. O óleo sobre a cabeça, ungindo a ovelha com óleo, é uma demonstração de cura, de restabelecimento. Deus está assim agindo conosco nesse momento tão difícil que estamos vivendo. E meu irmão, minha irmã, há uma quinta necessidade que o Salmo 23 nos coloca, que é uma das necessidades mais urgentes nos nossos dias atuais, de esperança. Quando olho para o futuro, posso me perguntar, o que acontecerá? O que acontecerá daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses? Como será o próximo ano?
quando nós observamos essa doença avançando, nós pensamos, será que vai pegar algum familiar meu? Será que eu ficarei doente? São situações muito adversas que nós ficamos olhando para o futuro e às vezes ficamos com muito medo no coração. Mas a palavra de Deus nos fala o seguinte: como devemos olhar o futuro? Eu gosto muito desse texto. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O texto indica que a bondade de Deus vai nos acompanhar todos os dias da nossa vida. O nosso Deus é amoroso, nosso Deus nos ama, nosso Deus nos sustenta, nosso Deus tem o poder de satisfazer todas as nossas necessidades. E essa bondade vai nos acompanhar. E é interessante que o texto bíblico coloca bondade e misericórdia. Porque a palavra misericórdia indica que Deus faz isso para conosco não por qualquer merecimento nosso. Ele faz isso para conosco baseado na sua graça, na sua misericórdia. A bondade de Deus e a misericórdia do Senhor vai me acompanhar todos os dias da minha vida, independentemente de algumas coisas que eu faça, que às vezes considero que está desagradando a Deus. Deus vai estar comigo. E depois, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu irmão, minha irmã, o Salmo 23 nos indica como devemos pensar a respeito de Deus. Devemos olhar para Deus como aquele que cuida de nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai permitir que nada falte em minha vida. O Senhor, Ele supre plenamente a minha necessidade espiritual, a minha necessidade de paz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. O Senhor satisfaz o meu coração, satisfaz plenamente a minha alma. O Senhor satisfaz plenamente a minha necessidade de orientação para saber o que eu devo fazer ou não fazer. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor satisfaz plenamente as nossas necessidades emocionais. Quando o nosso coração fica atribulado diante das noites escuras que vêm sobre a nossa vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus supre todas as nossas necessidades materiais, mesmo nas situações mais difíceis e mais complicadas e mais ameaçadoras. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E Deus supre a nossa necessidade de esperança. Ao olharmos para o futuro, devemos dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade e a misericórdia de Deus sempre estará comigo em toda a minha vida. E depois, quando partir para a eternidade, estarei para sempre na presença do Senhor. Esse é o pensamento que devemos ter a respeito de Deus. Oremos. Pai, na tua presença em oração, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos convida a desenvolvermos na tua presença um pensamento que indica claramente a nossa total necessidade, nossa total dependência de ti. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Que nós possamos, Senhor, perceber que o Senhor satisfaz plenamente a nossa necessidade espiritual de paz. Porque o Senhor nos leva para descansar em pastos verdejantes. O Senhor nos leva para águas tranquilas. O Senhor refrigera a nossa alma. Que nós possamos perceber que o Senhor satisfaz nossa necessidade de orientação, de propósito de vida. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Que o Senhor satisfaz as nossas necessidades emocionais, diante das ameaças e dos perigos da vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor satisfaz também todas as nossas necessidades materiais, inclusive em situações extremamente perigosas, adversas. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E o Senhor também satisfaz a nossa necessidade de esperança em relação ao futuro. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor
para todos sempre. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho para conosco. E nós suplicamos, continue, Senhor, nos fortalecendo na fé em Ti, nessa plena convicção do Teu cuidado, do Teu amor, do Teu sustento em nossa vida e também em toda a nossa família, em nossa igreja, para com o nosso país, para com todas as pessoas. É o que nós pedimos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós somos enviados agora, pela palavra do Senhor, para a nossa semana que está começando. Diz assim a palavra de Deus: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois de um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Oremos. Pai, venha estar conosco na semana que está se iniciando, que nós possamos caminhar na Tua presença, sentindo a Tua proteção, o Teu consolo, o Teu sustento. E que nós possamos fortalecer cada dia mais em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, suplicamos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja com cada um de nós, e seja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém.